Ser inabalável não é controlar a vida, é parar de ser controlado pela própria cabeça. Enquanto você acreditar em cada pensamento, qualquer circunstância vai te derrubar. Nenhuma circunstância tem poder sobre você. O poder está na identificação com o pensamento. Buda não ensinou como vencer o mundo. Ele ensinou como não ser derrotado pela mente. Enquanto você achar que a mente é você, qualquer situação vai te abalar. A mente fala sem parar, mas o sofrimento só começa quando você acredita. Você não se torna inabalável quando a vida fica fácil. Você se torna inabalável no exato momento em que para de acreditar em tudo o que a sua mente diz sobre o que está acontecendo. Enquanto você achar que o problema são as circunstâncias, qualquer coisa vai te derrubar. Mas quando você percebe, como Buda percebeu, que o peso não vem do que acontece e sim da identificação automática com os pensamentos, algo muda por dentro. Não é força, não é controle, não é frieza, é clareza. E essa clareza faz a mente perder o poder de te arrastar, mesmo quando o mundo lá fora continua o mesmo. Você não precisa controlar a mente, nem vencê-la, nem consertá-la. O que muda tudo é algo muito mais simples. E exatamente por isso quase ninguém percebe. Este vídeo chegou até você porque você já está cansado demais para continuar fingindo que pensar mais vai resolver. Aqui não tem promessa de felicidade, nem iluminação. Só uma coisa: menos peso por dentro, mais silêncio, mais firmeza do jeito que Buda apontou, sem fantasia e sem engano. Agora, escreva nos comentários, só isso, sem pensar muito. Eu não sou meus pensamentos. Como se tornar inabalável em qualquer circunstância, quasi es pos. Buda, você acorda e a mente já está ligada, puxando problemas, lembranças, medos, cenários que nem existem. Você deita para dormir e ela continua falando. E quanto mais você tenta acalmar, mais cansado fica. Isso não é porque sua mente é forte demais. É porque você aprendeu a obedecer tudo o que ela diz. Buda não começou falando de paz, nem de iluminação. Ele começou olhando direto para o sofrimento. E o sofrimento, segundo ele, não nasce do mundo, nasce do apego. Apego aqui não é só apego a coisas. É apego a pensamentos, ideias, histórias internas. É acreditar que tudo que passa na sua cabeça é verdade, é importante, é você. Buda observou algo simples e desconcertante. Pensamentos surgem sozinhos. Eles aparecem, ficam um pouco e vão embora. O problema começa quando você se cola neles, quando você diz: isso sou eu, isso é meu, isso é real. A mente vira um chefe cruel porque você entregou a ela o comando, e quanto mais você tenta controlar, mais ela se agita, como areia na água quando você mexe demais. Buda não ensinou a lutar com a mente, ele ensinou a ver, ver sem correr atrás, ver sem empurrar, ver como quem assiste uma nuvem passando. Quando você acredita em cada pensamento, o corpo entra em alerta, o coração aperta, a respiração fica curta, o cansaço vira seu estado normal, e você começa a achar que a vida é pesada. Mas Buda foi direto. Não é a vida que pesa, é a identificação. É confundir a voz da cabeça com quem você é. Quando ele falou do não eu, ele não estava criando filosofia. Ele estava apontando um alívio. Pensamentos não são você. Emoções não são você. Sensações não são você. Elas acontecem em você, passam por você, mas não te definem. Ser inabalável não é virar pedra, não é parar de sentir, é parar de ser arrastado. É quando um pensamento surge e você não corre atrás dele. É quando uma sensação aparece e você não cria uma história em cima. Buda chamou isso de atenção clara. Estar presente não como esforço, mas como descanso. Você não precisa se concentrar duro, precisa apenas parar de seguir. Quando você para de seguir, algo estranho acontece. A mente começa a perder força sozinha. Repara agora, quando um pensamento surge, ele pede algo. Ele pede sua atenção, sua crença, sua energia. Se você não dá, ele enfraquece. Isso não é teoria, é observação direta. Buda sentou, observou o corpo, a respiração, as sensações e viu que tudo muda o tempo todo. Nada fica, nada é sólido. Então por que você trata cada pensamento como se fosse uma ordem? O sofrimento invisível da mente nasce desse erro simples. Você vive mais dentro da cabeça do que na realidade.
E a realidade, quando você olha sem história, é muito mais silenciosa do que parece. O barulho não está fora, está no comentário interno sobre tudo. Buda não pediu para você acreditar nele, ele pediu para você olhar e ver que a mente fala sozinha, e que você pode não responder. Inabalável é aquele que sente, mas não se perde, que pensa, mas não se afoga, que vive, mas não se identifica com cada onda interna. Não é frieza, é clareza. É quando você percebe que a mente é uma ferramenta, não um dono, e ferramentas descansam quando não são usadas o tempo todo. Talvez agora você esteja sentindo um pequeno espaço, um intervalo curto entre um pensamento e outro. É aí que o descanso começa. Não como conquista, mas como ausência de luta. Buda não prometeu uma vida sem dor. Ele mostrou um caminho para não transformar cada dor em sofrimento mental infinito, e se o que você chama de eu for apenas um hábito de acreditar na mente? E se a firmeza que você procura não estiver em controlar pensamentos, mas em parar de se identificar com eles? O que muda na sua vida se pela primeira vez você não segue o próximo pensamento que surgir agora? Quando a mente ataca com força, parece que ela grita: olha para mim agora ou tudo vai dar errado. E você obedece. Não porque quer, mas porque aprendeu assim. Buda viu que esse é o exato instante em que o sofrimento nasce, não no pensamento em si, mas no reflexo automático de segui-lo. É como um reflexo condicionado. A mente fala: você corre. E cada corrida deixa você mais cansado. Você acha que precisa responder a tudo que surge na cabeça. Mas Buda mostrou algo simples e quase ofensivo ao ego. Pensamentos não exigem resposta. Eles não têm autoridade própria. A autoridade é dada quando você acredita. É aí que a mente vira prisão. Não porque ela fala, mas porque você escuta como se fosse verdade absoluta. Existe um momento muito delicado, quase invisível, entre o surgimento de um pensamento e o ato de segui-lo. Esse espaço é pequeno, mas é real. Buda treinou a atenção exatamente para perceber esse intervalo. Não para bloquear o pensamento, mas para não entrar nele. É ali que a mente começa a perder o controle. É ali que nasce a firmeza. Você não precisa se livrar da ansiedade. Você precisa parar de se misturar com ela. Ansiedade é uma sensação no corpo, acompanhada de histórias na cabeça. Quando você acredita nas histórias, o corpo entra em pânico. Quando você vê apenas a sensação, sem o filme mental, algo começa a se soltar. Buda observou isso no próprio corpo, respirando, sentindo, sem fugir. Ser inabalável não é sentir menos, é não se perder no que sente. É quando a mente diz: isso não vai passar, e você não responde. É quando ela diz: você precisa resolver agora, e você não corre. Não por força, por clareza, por ver que essa voz não é você. A mente gosta de urgência. Ela cria a sensação de que tudo é agora, tudo é grave, tudo é pessoal. Buda viu que a urgência é uma armadilha. O corpo reage como se houvesse perigo real, mas na maioria das vezes só existe pensamento. Quando você não reage, a urgência cai sozinha. Ela não se sustenta sem sua energia. Você foi ensinado a confiar na mente, mas nunca foi ensinado a questionar o impulso de obedecer. Buda fez exatamente isso. Ele não perguntou como pensar melhor. Ele perguntou: por que eu acredito em tudo que penso? Essa pergunta desmonta o sofrimento pela raiz. Quando você para de se identificar, algo estranho acontece. A mente continua falando, mas já não machuca do mesmo jeito, como um rádio ligado em outro cômodo. O som existe, mas não te invade. Isso é descanso. Não é silêncio total. É distância saudável. Talvez você esteja esperando um grande momento de paz. Mas Buda apontou outra coisa. Pequenas não-reações mudam tudo. Cada vez que você não segue um pensamento, algo enfraquece. Cada vez que você apenas observa uma sensação sem criar história, você se fortalece por dentro. A firmeza nasce da repetição desse gesto simples. Ver e não seguir, sentir e não lutar, pensar e não acreditar. Não é passividade, é lucidez. É parar de gastar energia com guerras internas que nunca acabam. Você percebe como a mente sempre fala no eu? Eu não dou conta. Eu vou falhar. Eu preciso controlar. Buda desmontou isso, mostrando que esse eu é uma construção feita de pensamentos repetidos. Quando você vê isso, a identificação começa a rachar.
e junto com ela, o peso. O sofrimento invisível é cruel porque ninguém vê. Por fora, você funciona. Por dentro, está exausto. Buda não romantizou isso. Ele foi direto: enquanto houver apego à mente, haverá sofrimento, não como castigo, como consequência natural. E o apego não é algo abstrato, é esse gesto simples de seguir, de acreditar, de entrar na história. Quando você não entra, a história morre sozinha. Pensamentos não sobrevivem sem atenção. Talvez agora você esteja sentindo um leve alívio, não porque resolveu algo, mas porque parou de lutar por alguns instantes. Esse é o caminho. Não para um lugar especial, mas para fora da prisão mental. Buda não ofereceu esperança futura. Ele ofereceu clareza agora, aqui, neste exato momento. Você não precisa mudar nada na sua vida externa para sentir menos peso. Precisa apenas não se confundir com o próximo pensamento. E a mente vai tentar de novo. Ela sempre tenta. Ela vai dizer que isso é simples demais, que não funciona, que você precisa de algo maior. Observe isso também. Isso também é mente. E passa do mesmo jeito. A verdadeira estabilidade nasce quando você para de procurar chão nos pensamentos e começa a descansar na observação. O corpo respira, a sensação vem e vai, o pensamento surge e some, e você permanece. Se você não é a mente, então quem observa tudo isso agora? E o que muda na sua vida quando você começa a viver a partir desse lugar, em vez de viver dentro da cabeça, o tempo todo? Quando você começa a perceber que existe algo em você que observa a mente, um desconforto aparece, porque a mente perde o trono, ela sempre se vendeu como você. E agora, pela primeira vez, você sente que ela é vista. Buda não chamou isso de iluminação, ele chamou de ver as coisas como elas são, e isso assusta o ego, porque o ego vive de ser levado a sério. A mente vai tentar negociar, vai dizer: ok, não sou você, mas ainda preciso te proteger. Observe isso também. Essa necessidade de proteção constante é parte do sofrimento. Buda viu que a mente cria problemas para justificar sua própria existência. Sem problemas, ela fica sem função. Por isso ela inventa cenários, riscos, diálogos que nunca terminam. Quando você não reage, algo profundo acontece no corpo. Os músculos começam a soltar, a respiração desce, o coração desacelera. Não porque você mandou, mas porque não há mais ameaça imaginada sendo alimentada. Buda observou isso diretamente na prática da atenção ao corpo. Não como técnica, mas como ancoragem no real. Você passa anos tentando entender a mente, quando o descanso vem de não segui-la. Esse é o paradoxo que quase ninguém aceita. A mente quer soluções complexas. Buda ofereceu simplicidade radical. E simplicidade é desconfortável para quem vive de excesso de pensamento. Existe uma tristeza silenciosa quando você percebe quanto tempo perdeu obedecendo pensamentos. Quantas noites sem dormir, quantos momentos simples arruinados por diálogos internos. Não lute contra essa tristeza. Veja-a. Buda nunca disse para rejeitar o que surge. Ele disse para não se apegar. A tristeza também passa quando não vira história. Ser inabalável não é nunca cair. É não construir uma casa dentro da queda. É sentir o impacto e não criar uma identidade em cima disso. A mente adora transformar momentos em rótulos. Sempre, nunca sou assim. Observe esses rótulos. Eles são só palavras tentando congelar algo que é vivo. Quando você começa a viver sem seguir a mente, o mundo externo muda de sabor. Não porque ficou perfeito, mas porque você não está mais em guerra constante. O silêncio começa a aparecer entre as coisas. Não um silêncio místico. Um silêncio simples, funcional, humano. Buda nunca pediu que você acreditasse em conceitos. Ele pediu que você testasse. Veja o próximo pensamento surgir. Veja a vontade de entrar nele. E não entre. Só isso. Esse gesto simples é mais transformador do que anos tentando se melhorar. A mente pode gritar mais alto quando percebe que está perdendo espaço. Isso é comum. Buda falou sobre isso ao observar como o apego reage quando ameaçado. Não é sinal de fracasso, é sinal de que algo está sendo visto. Continue vendo. Você começa a notar que muitos pensamentos se repetem. As mesmas frases, os mesmos medos, os mesmos enredos. Eles não trazem nada novo, só cansam. Quando você vê essa repetição, a mente perde credibilidade. Ela deixa de parecer tão importante. Existe um tipo de paz que não depende de silêncio externo. Um barulho pode existir, um problema pode existir, e ainda assim, algo em você não é puxado.
Essa é a firmeza que Buda apontou. Não como estado permanente, mas como possibilidade sempre disponível quando você não se identifica. O sofrimento invisível começa a perder o ar quando você para de alimentá-lo. Ele não some de uma vez. Ele enfraquece, como fogo sem lenha. Cada não reação é menos lenha. Você pode continuar vivendo normalmente, trabalhar, conversar, decidir. A diferença é interna. Você não está mais preso ao comentário constante sobre tudo, e isso economiza uma quantidade absurda de energia. Energia que antes era gasta lutando com a própria cabeça. Buda nunca prometeu controle, ele prometeu liberdade do controle. A mente quer dominar, a clareza quer apenas ver. Quando você vê, o controle se torna desnecessário. Talvez você esteja começando a perceber pequenos momentos de espaço ao longo do dia. Não segure isso, não tente repetir, apenas note. O apego até a paz vira sofrimento. Buda foi claro nisso. Tudo que você tenta segurar vira peso. A verdadeira estabilidade não vem de criar um estado especial, vem de não depender de estados. Pensamentos vêm, pensamentos vão, sensações mudam, e você não precisa ir junto. E agora surge a pergunta que muda tudo. Se você pode observar a mente, quem é você quando não está seguindo nenhum pensamento? E como sua vida começa a se reorganizar quando você vive a partir desse lugar, em vez de viver dentro do barulho o tempo todo? Quando essa pergunta aparece, quem sou eu quando não sigo pensamentos? A mente tenta responder com palavras, mas não é para responder, é para sentir. O silêncio que surge quando você não corre atrás de uma resposta é exatamente o ponto que Buda indicou. Não como ideia, mas como experiência direta. É desconfortável no começo porque você sempre viveu preenchendo esse espaço com pensamento. Você começa a perceber que existe uma estabilidade que não depende do que acontece. Um dia difícil vem, um pensamento pesado aparece e mesmo assim algo em você não cai junto. Não é indiferença, é chão. É como se pela primeira vez você estivesse apoiado em algo que não muda o tempo todo. A mente vai continuar tentando puxar você de volta. Vai dizer que isso não é suficiente, que você precisa resolver, entender, planejar. Veja isso com honestidade. Essa insistência é o vício antigo. Buda que não falou em eliminar a mente. Ele mostrou como parar de ser usado por ela. Quando você não segue pensamentos, a vida fica mais simples. Não mais fácil, mais simples. Você responde ao que é real, não ao que é imaginado. E isso devolve algo precioso, presença. Não como técnica, mas como estado natural quando a identificação cai. Você começa a descansar mesmo em movimento, mesmo falando, mesmo decidindo, mesmo lidando com problemas, porque o peso não está mais dobrado pelo comentário interno incessante. A mente faz o que precisa fazer e depois silencia, como uma ferramenta largada na mesa. O sofrimento invisível perde força porque não encontra mais quem o sustente. Ele depende da sua crença. Sem crença, ele enfraquece. Não por mágica, por falta de combustível. Talvez você esteja percebendo agora que nunca precisou consertar sua mente. Apenas precisava parar de acreditar em tudo que ela diz. Essa percepção não vem como explosão. Vem como alívio, como alguém que solta uma carga pesada que nem sabia que estava carregando. Buda nunca pediu esforço extremo. Ele pediu atenção honesta, ver o que surge, ver o impulso de seguir e não seguir. Esse gesto simples repetido ao longo do dia muda a relação inteira com a mente. Você não precisa chegar a lugar nenhum, precisa apenas sair da confusão constante. E isso acontece toda vez que você vê um pensamento como pensamento e não como verdade. E talvez a maior virada seja essa. Você não precisa esperar a mente parar para ter paz. A paz começa quando você para de obedecer. Agora observe, o próximo pensamento ainda tem o mesmo poder de antes? Se algo em você relaxou enquanto ouvia isso, não foi porque você aprendeu algo novo, mas porque parou de se identificar por alguns instantes. Esse é o ponto central de Buda, e é aí que tudo começa. Se essa clareza fez sentido para você, curta este vídeo para que mais pessoas cansadas da própria mente encontrem esse alívio. Escreva nos comentários o que você percebeu agora, mesmo que seja difícil colocar em palavras. E se você quer continuar aprofundando esse caminho simples, direto e honesto, inscreva-se no canal. Aqui não prometemos iluminação, prometemos menos peso e mais silêncio.